Graça e paz, meus amados irmãos, bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para receber as notificações quando postarmos vídeos novos. Dê o seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Se você tiver alguma sugestão para melhorarmos o nosso trabalho, coloque seu comentário. Entre no nosso canal do Telegram, Escola de Profetas Unção Sem Limites. O link está na descrição. E compartilhe este vídeo para alcançarmos mais pessoas. Shalom, shalom, povo de Deus. Quero refletir um pouco com vocês a respeito das maneiras que Deus fala, especialmente a respeito de visões. O primeiro texto que eu vou deixar é Joel, capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Essas são três formas a quais Deus fala: profecia, sonhos e visões. Não são apenas estas formas a qual Deus fala. Deus fala muito através do seu testemunho interior, algo que vem forte dentro de você. Deus fala também através do seu pensamento. Normalmente essas falas de Deus através do pensamento, elas são a operação da palavra de conhecimento, do dom da palavra de conhecimento, onde Deus traz à tona alguma coisa, um fragmento de um conhecimento que Ele quer revelar para aquele momento, para aquela circunstância. Exemplo, quando você está orando por alguém, intercedendo por alguém, Deus pode trazer um pensamento, uma palavra na sua mente, qual você não estava pensando, e aquilo pode ter relação com aquela pessoa. E essa revelação pode envolver muitas áreas da vida da pessoa que está recebendo. Então Deus fala muito através de pensamento. Deus fala através de testemunho interior. Deus fala de forma audível, através da voz do Espírito Santo também. Deus fala através de anjos. Então são várias as formas as quais Deus fala. Eu quero detalhar aqui especificamente a visão. A visão é uma das formas a qual Deus fala. E Ele fala te mostrando. Normalmente o testemunho interior, o pensamento, um anjo quando vem até você, fala em sonhos, ou o próprio Espírito Santo. Isso está relacionado à sua audição, você ouve. Mas quando você tem uma visão, está relacionado à sua visão espiritual. Então, nós temos algumas formas de visões. A primeira delas é o que nós podemos chamar de visão aberta, onde, pelo ato da soberania de Deus, Ele te permite que você veja com seus olhos físicos abertos. A visão aberta é um ato da soberania de Deus. Então nós temos um exemplo, muitos exemplos na Bíblia, e um exemplo claro é o texto de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés tem a visão da sarça. Versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Com seus olhos físicos abertos, Moisés teve aquela visão, onde o anjo do Senhor aparece e ele vê a sarça, o fogo. Vários exemplos na Bíblia você encontra onde pessoas viram anjos, viram a manifestação da glória de Deus, isso com os olhos abertos. Esta é a visão aberta, quando com seus olhos físicos Deus te mostra algo no mundo espiritual, uma realidade espiritual. E nós temos a visão interna.
que alguns chamam de visão fechada, que é a visão com os olhos fechados, mas eu prefiro dizer visão interna, porque as visões internas também podem acontecer com os olhos abertos. Então, o que é a visão interna? Você não vê com seus olhos físicos naturais, você vê com os olhos do seu espírito. E a visão interna, que você vê com os olhos do seu espírito, você pode estar com os olhos abertos, físicos, vendo internamente no seu espírito, ou você pode estar com os olhos físicos fechados e ver internamente no seu espírito. Então, a visão interna acontece de duas formas, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Mas mesmo com os olhos abertos, você não estará vendo com os seus olhos físicos, estará vendo com os olhos do espírito. Uma das coisas a se compreender é que o seu espírito não está preso ao seu corpo físico. Então, o seu espírito pode ver tanto a 1 metro de distância a qual você está, ou pode ver a 10.000 quilômetros de distância. Seu espírito pode ver coisas aqui da terra, ou como pode ver coisas do céu, porque ele não está preso à dimensão temporal. Eu já tive experiência em que eu estava no meu quarto, fechado, e com os olhos do espírito eu via o corredor da minha casa e o demônio vindo em formato de ser humano, né? Na aparência humana, e ele vindo muito rápido como um relâmpago para onde eu estava. Mas eu estava vendo com os olhos espirituais. Mesmo meu corpo estando no quarto, o meu espírito poderia ver toda a minha casa, porque vai depender do propósito de Deus, daquilo que Ele está te mostrando. Então você pode estar na sua casa e em espírito você vê a centenas e dezenas de quilômetros em outras regiões, seja terra ou céu. Então, a visão interna é quando o seu espírito vê. Você estando com os olhos físicos abertos ou os olhos físicos fechados, mas o seu espírito vê. É algo que você está vendo, não é algo que você está pensando. Vem como uma visão no seu pensamento, dentro de você, porque o seu espírito está vendo e ele passa essa imagem para a sua alma, e a sua alma traduz essa imagem para a sua mente, para que ela possa captar essa visão. Essa visão interna, você pode ter ela de forma consciente ou inconsciente. Isto é, você pode estar consciente conversando com alguém, com olhos abertos ou fechados, e Deus te dá a visão, porque ela é interna e você não deixou de estar consciente para ter ela. Mas também ela pode se manifestar de forma inconsciente. E quando ela se manifesta de forma inconsciente, nós, por forma didática de entender, nós compreendemos como se fosse um êxtase, onde a sua consciência se apaga, e é como se você dormisse, e aí você vê sem espírito aquilo que Deus quer te mostrar. Não é um sono, mas é um êxtase. Como se você fechasse os olhos por um instante, pode ser 1 segundo, pode ser minutos ou horas, vai depender do propósito da visão, e como se você fechasse os olhos e apagasse. E aí, em espírito, Deus te mostra aquilo que Ele quer te mostrar, e de repente você volta de novo. E na maioria das vezes, você volta de forma abrupta, né? Muito rápida, porque Deus está trazendo uma revelação naquela visão que Ele está te mostrando. Então eu já estava em momentos da minha casa orando, de eu fechar os meus olhos e de repente eu apagar, como se dormisse, mas não é um sono. E aí o Espírito me levou a ter uma visão, onde eu estava na rua, tal, aconteceu determinados fatos, e de repente eu voltei muito rápido.
Então, Deus te mostra desta forma. Isso nós chamamos de êxtase espiritual, apenas uma forma de você compreender. Por isso que você pode ter visão de forma inconsciente, que é esse êxtase, quando a sua mente se apaga e em espírito você vê, ou você pode ter a visão de forma consciente, mesmo às vezes conversando com uma pessoa na sua frente, com olhos abertos ou fechados, Deus te dá aquela visão. Não é um pensamento, não é uma palavra, mas é uma imagem que vem à sua mente, porque Deus te dá em formato de visão. Voltando à visão aberta, onde você vê com os seus olhos físicos abertos, nós temos o exemplo de Daniel no capítulo 10, onde ele estava diante do rio Hidekel, lá no versículo 6, 4, versículo 5 ele fala: e levantei os meus olhos, quando ele olhou para o alto, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então ele teve a visão aqui com os olhos abertos, que aqui é a visão do Senhor Jesus Cristo, não manifestado ainda como Jesus Cristo, mas a visão do Senhor, que é essa mesma visão que Daniel tem, é a visão que João tem em Apocalipse capítulo 1. Agora vamos ver Atos capítulo 10, versículo 9, diz assim: no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Aqui a gente entende que Pedro teve como um êxtase, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra. O que Pedro estava fazendo? Estava orando. Enquanto Pedro estava orando, as pessoas estavam preparando o alimento, preparando a refeição, mas ele estava no terraço orando. Então, no momento da oração, ele teve um êxtase espiritual, um arrebatamento de sentidos. Então, inconsciente, é como se a sua consciência apagasse e o espírito dele abrisse os olhos, espiritualmente falando, né? E ele viu no espírito essa visão, onde o lençol desceu, ele ouviu a voz e tal, onde Deus estava preparando a missão para ele. Então você vê o apóstolo Pedro aqui tendo um êxtase espiritual no momento da oração. Isso acontece muito em momentos de oração. Quando você está orando, você pode ter esses êxtases espirituais, essas visões espirituais, onde Deus sempre vai te falar algo, trazendo uma revelação. Agora, tem também a visão que se manifesta dentro do sonho. Você pode sonhar e dentro do sonho você pode ter uma visão. Existem diferenças entre apenas sonho e visão dentro do sonho. Então você vê em Daniel capítulo 7, e diz assim: no primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Então Daniel, dormindo, em sonho, ele teve visões. Então existem visões que se manifestam em sonhos. Qual a diferença do sonho para a visão? De forma assim geral, o sonho você apenas vê. É como se você fosse um espectador. E se você se movimentar, é como se você se movimentasse de forma conduzida. Como se alguém estivesse te conduzindo. É como se você não tivesse vida própria. Então você apenas vê no sonho, você apenas vê e você é conduzido. Na visão é diferente. Você não apenas vê, mas você faz parte daquele momento. Você faz parte daquela cena. E dentro daquela cena, como se fosse um filme, vamos dar esse exemplo, você consegue tomar decisões.
exemplo, se tiver caminhos à direita e à esquerda, você consegue decidir qual caminho você vai, você consegue ouvir e decidir ir ou não. Então, você não é conduzido ali na visão, dentro do sonho, você tem vida própria, você consegue se movimentar. Por isso tem essa diferença entre apenas sonho e visão dentro do sonho. Normalmente, as visões dentro dos sonhos têm caráter de revelação e têm caráter profético. Muitos sonhos, às vezes nem têm caráter profético, mas normalmente as visões dentro dos sonhos têm caráter profético e são revelações de Deus para a sua vida, para uma circunstância, para uma realidade a qual você está passando ou para alguém a qual você está vendo ali, através daquela visão dentro do sonho. Então Daniel aqui tem uma visão dentro do sonho. E tem outros exemplos na Bíblia, se você caçar você vai ver, onde os profetas que recebem essas revelações, eles têm visão dentro do sonho. Existem apenas o sonho, mas existe a visão dentro do sonho. Acredito que é importante você saber isso. E resumindo, Deus fala de múltiplas formas. Deus pode falar através de um testemunho interior, Deus pode falar através do seu pensamento, Deus pode falar através do Espírito Santo, através da própria voz de Jesus Cristo, porque nós temos exemplos que o próprio Senhor fala, tem exemplos que o Espírito fala. Deus pode falar através de anjos, você tem exemplos na Bíblia que os anjos falam, os anjos dão direções. Então, onde você ouve a voz de Deus, e Deus também se manifesta através de visões. A visão aberta, onde você vê com seus olhos físicos abertos, que é um ato da soberania de Deus, como o caso de Moisés, que viu a sarça, Daniel, que teve a visão de Jesus Cristo com os olhos abertos, provavelmente Estevão também, quando ele estava sendo apedrejado, teve a visão de Jesus Cristo com os olhos abertos, e outros também que tiveram esse tipo de visões. E tem a visão interna, que se manifesta com os olhos abertos ou com os olhos fechados, mas é uma visão do seu espírito, não depende dos seus olhos físicos, é o seu espírito que vê. E ela pode acontecer você conscientemente ou inconscientemente, que é através do êxtase, como nós demos exemplo aqui de Pedro, que estava orando e em oração ele teve um êxtase, um arrebatamento de espírito, ele teve aquela visão. Então Deus ele tem falado muito através de profecias, sonhos e visões, e é importante a gente entender cada um desses, porque é entendendo que nós vamos desfrutar. Quem compreende, desfruta.